Amém. Amém, queridos. Nós vamos dar sequência à nossa lição da última semana. Eu vou passar rapidinho as lâminas aqui, mas não vou pegar a parte 2 e a parte 3, porque a primeira parte nós já vimos ela, amém? A primeira parte nós falamos sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, está registrada no livro de Joel, no Velho Testamento, capítulo 2, o verso 28, e nós falamos sobre essa abrangência, ou seja, era uma promessa abrangente e universal, ou seja, para todas as épocas, né? E sobre toda a carne, como fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu não sei você, mas eu já fiz algumas perguntas, mas no último dia, até os que não são crentes vão receber isso? Não. Abrangente sobre todo aquele que crer no Senhor Jesus, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Isso lá no Japão, na China, na Coreia, no Brasil, que na América Latina, ou seja, abrangente nesse sentido. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, amém? Então, essa parte seria, a primeira parte, poderíamos resumir dessa forma. Então, a promessa que foi feita, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Veio de forma sobrenatural. Vamos pegar essa parte 3 aqui. A síntese, a promessa do Espírito Santo é universal, atual, se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Não é uma promessa que ficou registrada lá no passado, só para o dia de Pentecostes, ou nos últimos dias, como se só nos finaizinhos dos tempos, quando Jesus estiver para voltar, que vai ser derramado. Já falamos aqui escatologicamente, últimos dias se refere à vinda de Jesus aqui sobre a face da terra, sobre essa terra, sua morte e ressurreição, já inaugurou os finais dos tempos. Então, nós estamos caminhando para os finais dos tempos. Amém? Então, essa promessa ela já se cumpriu nos dias de Pentecostes, ela continua a se cumprir porque ela é atual e ela é abrangente, ou seja, vai atingir todos os povos, em todo crente de todas as raças, culturas, onde estiver, ou seja, esse receberá o Espírito Santo de Deus. Então, algumas linhas teológicas falam que ficou restrito ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, só no dia de Pentecostes. Porém, nós já vimos dentro da história da igreja, né, principalmente quando se diz respeito aos avivamentos do Espírito Santo, nós vimos que isso foi se cumprindo ao longo da história, né, da igreja. Uma das mais famosas que nós conhecemos é o avivamento ali na Rua Azusa, né? Na Rua Azusa, mas há em muitos outros lugares. Eu até já disse uma vez e digo que o Brasil ele passou por um avivamento, embora que assim meio que quase ninguém viu, vamos falar assim, mas olha o tanto de igreja da década de 70 para cá que foram abertas, pessoas que se converteram, né? Há 40 anos atrás aqui no Brasil, aqui em Patinga, quem era crente ele era discriminado, não é? Hoje é o tanto de igrejas evangélicas que tem dentro do Vale do Aço, né? Tanto é que vem até outras igrejas de outros lugares fazer aquele mapeamento e trazer as suas igrejas para cá, né? Por quê? Porque aqui tem um contingente muito grande de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e ainda tem uma terra muito fértil. O Vale do Aço experimentou esse avivamento. A gente às vezes nós queremos às vezes ver o avivamento com explosões de milagres, aquela coisa toda. Não que não tenha os milagres, tem. Uma aqui, outra ali, e acolá, mas tem. Mas o avivamento não diz respeito só a milagres, não. Vai muito além disso aí. É a igreja atuando, é a igreja testemunhando, é a igreja manifestando a pessoa do Senhor Jesus sobre a face da terra.
Amém? Então nós vamos entrar na parte 2, ou a segunda parte, o cumprimento, né, poder para testemunhar. Abra então a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 1. Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então olha só, vocês receberão poder e sereis as minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja, ela é revestida de poder para quê? Para testemunhar do poder de Deus. Amém? Então vamos dar sequência aqui. Então o Espírito Santo veio com o poder do alto. Antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse revestimento significa revestir-se com uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Então esse revestimento é essa ideia de que de como fosse uma armadura mesmo que nós estamos recebendo, porque a igreja do Senhor Jesus, ela estaria enfrentando coisas hostis, né? E ela precisava e precisa desse poder. Por quê? Porque tem as portas do inferno. Lembra que Jesus fala que nem as portas do inferno resistirão à igreja do Senhor Jesus? Então nós precisamos desse revestimento de poder. Então olha só, irmãos, lá em Efésios capítulo 6, o verso 10 fala assim: olha, quanto mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aquela ideia que Jesus fala lá, né, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Esse revestir, como está escrito na lâmina aqui, é como vestir mesmo de uma armadura, como Paulo fala aqui, né? Revestir de toda a armadura de Deus. Para o quê? Poder ficar firme contra as ciladas de quem? De Satanás. Satanás tem as suas ciladas, Satanás tem as suas investidas, Satanás tem as suas armas poderosas. O inferno, né, o mundo espiritual guerreia contra a igreja, e nós precisamos desse revestimento. Para quê? Para ficar parado, estático, estagnado, imóvel? Não, é para movimentar, testemunhar, ir às pessoas, falar do amor de Deus, anunciar a salvação, orar sobre os enfermos, ministrar a palavra de salvação, de cura, de libertação. E isso nós precisamos desse revestimento. Lembra que tem uma passagem na Bíblia que os camaradas estavam lá, em nome de Jesus, que Paulo está pregando, nós expulsamos o demônio. Aí o demônio falou assim: que negócio é esse aí? Eu conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas e vocês? Aí o endemoniado pulou em cima deles e botou eles para correr. Eles estavam querendo fazer a obra de Deus, primeiro sem aliança com Jesus e sem poder. Estavam fazendo por quê? Por vanglória, por mercado, por finanças, para aparecer, ou seja, um monte de coisas. Mas o diabo falou: quem são vocês aí na fila do pão? E botou eles para correr. Então nós precisamos desse revestimento de poder. Inclusive Jesus até fala sobre uma ocasião onde um pai leva o filho para que os discípulos curassem, orassem para a criança que curasse. Os discípulos não conseguiram, e levaram até Jesus. Aí Jesus chama eles de incrédulos,
E depois eles perguntam, por que nós não conseguimos? E Jesus falou, olha, tem castas de demônio que precisam de quê? Oração, jejum e oração. Ou seja, é se revestir de força, de poder. Sem esse poder do Espírito Santo, a igreja ela não avança. A igreja ela não sustenta, ela não permanece. Então nós precisamos todos os dias. Então esse revestimento significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar. Vai tentar falar do amor de Deus lá no meio da África. Eu tenho uma amiga missionária, Cleuzeli, de vez em quando ela está aqui com a gente. Ela ficou muitos anos, ela ficou na Venezuela, depois ficou muitos anos na Colômbia, ficou um tempo no Peru, e um dia ela cismou de ir para a África, e foi. A igreja enviou ela para a África, e ela ficou doente, deu uma depressão violenta nela, e muito difícil. E um dia, eu conversando com ela, ela falou assim, olha, você não sabe o que é a África. Lá a guerra ela é pesadíssima. Eu tenho costume aqui na Venezuela, Colômbia, que não sei o que tem no Peru, mas eu caí na besteira de ir para a África. Sofri demais naquele lugar. Ela entrou em depressão, entendeu, gente? O negócio ficou ruim do lado dela. Guerras espirituais terríveis que ela enfrentou naquele lugar. Pastor, mas ela não estava revestida? Eu creio que estava, porque estava na Venezuela, enfrentou o Maduro, né, Madurinho. Mas ela sentiu isso. E quando nós entramos em uma guerra espiritual, a gente sente. O corpo sente, a igreja sente. Nós sentimos, por isso nós precisamos nos revestir disso aí. Do contrário, a gente não dá conta. Então, esse poder não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja do Senhor. Então vamos ver ali, cada versículo ali. Manel Reis, lê para nós aqui Romanos 8:13. Josanias, lê para nós aqui Atos 4:31. A Cláudia, Atos 6:8. E a Ivone, 1 Coríntios 12:7. Um após o outro. Romanos 8:13. E se de Deus segundo o acaso, sabei de morrer. Mas se pelo Espírito modificares as obras do corpo, vereis. Isso, então nós temos o Espírito Santo, não é só para resistir ao pecado. Nós precisamos, se nós ficarmos na prática do pecado, nós vamos morrer. Mas se nós procurarmos as coisas do Espírito, a presença do Espírito Santo, nós vamos viver. Mas o Espírito não é só para resistir ao pecado, é também para aquele, olha, Atos 4:31. Tendo eles morado, preveu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É também para quê? Pregar. O texto fala que eles foram revestidos de poder e com intrepidez, ou seja, com autoridade. Estavam agora fazendo o quê? Proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho, com autoridade, sabe, sem medo, com coragem, com fé. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas para isso, pregar com fé. E esse poder, ele vem da onde? Você compra ele? Você barganha ele? Não, ele vem do alto. Você não compra na padaria, você não compra no supermercado. Esse poder não se compra, sabe? Ele vem do alto. Lembra lá do mago lá que queria esse poder? Ah, vou dar tanto em dinheiro para vocês aqui, para vocês também me dar esse poder, para vocês me dar isso aí. E aí Pedro, né, tocou o dedo no nariz do cara e falou: sou o filho de Satanás. Isso não é assim não, você vai para o quinto dos infernos se você não arrepender, né? Resumidamente falando aqui. E o cara ficou desesperado, ficou até cego, né? Ficou desesperado, ele achava que comprava isso, negociando. Não,
Tem gente que é assim, eu já falei aqui. Algumas denominações têm isso. A pessoa é muito usada dentro da igreja, né, de um departamento, sei lá. E aí ele resolve ir para uma outra igreja. Aí o pastor fala assim: você pode ir, mas a unção fica. Bom, que negócio é esse? É ele que é o dono do Espírito Santo? Ele é dono desse poder? Ele que é o bambambam ali, que dá o poder para os homens. Esse poder ele vem do alto, não vem de homem. Lembra um tempo atrás, aí os pastores estavam lá orando um para o outro, colocando o pé um no outro, transferência de unção com o pé? Nada, até aconteceu na região. Colocando o pé, sentava vocês. Palhaçada, gente. Palhaçada. Isso a gente ora, vem do alto, isso é com imposição de mãos. Jesus falou sobre impor as mãos. Aí o que o povo faz? Coloca com o pé. Um negócio errado ainda, não? Mas agora imagina, está aqui dentro da igreja, aí um irmão, pastor, estou indo embora. Você pode ir, mas é unção fica. Quem é pastor José para falar um negócio desse? Deu para a igreja local esse poder sobre a vida do irmão? Não, deu. Senão ficaria só em Jerusalém. Não é? Mas aí eles começaram por Samaria, levando esse poder, chegaram em Corinto e chegou aos dias de hoje. E se tivesse ficado restrito só lá? Mas aí tem gente hoje que não quer ficar restrito só na igreja. Você vai, não vai dar nada que presta lá, porque a unção vai ficar aqui. Aí Jesus ficou olhando de cima, como é que é? Como é que é o negócio aí? Não dá, gente. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Então esse poder também que vem do alto, ele é o seu autoridade para também operar milagres. Atos 6:8. Estevão, homem cheio de graça e poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Quem? Estevão, cheio de quê? Do poder de Deus, de graça, e fazia milagres no meio do povo, sinais, milagres. Então o Espírito Santo, ele é para nos capacitar para proclamar, resistir ao pecado, como nós falamos ali, para proclamar o Evangelho e também para operar milagres e também sabedoria. Vamos ver ali 1 Coríntios 12, 7. Um fim proveitoso, com sabedoria, com entendimento. Não é para fazer algazarra, fazer bagunça, né? Com fim proveitoso. Para que eu quero o Espírito Santo? Por que eu preciso buscar o Espírito Santo? Para me aparecer? Para me ser melhor que o irmão? Ser melhor que o outro? Para que eu quero? Eu tenho que pensar nisso. Com fim proveitoso para a igreja do Senhor. Para que a igreja possa testemunhar. Para que for útil. Ou seja, fim proveitoso, para que for útil. Vai dar a gente um poder para nada? Só para ficar debaixo da gaveta? Dentro da gaveta, debaixo da gaveta, né? Dentro da gaveta? Vai me dar isso para... Não, o Senhor me revestiu de poder com um fim proveitoso, para que tenha resultado, para dar resultado, resistir ao pecado, para proclamar o Evangelho, para operar milagres, para usar com sabedoria, usar com entendimento, com fim proveitoso para a edificação do corpo, da igreja, não é? E isso usado com sabedoria, tanto é que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque tinha todos os dons, mas como que eles estavam usando? Forma toda inadequada ali, só para aparecer. Aí o 1 Coríntios 13, aí Paulo fala sobre os dons espirituais, ele está terminando no capítulo 12, aí antes dele entrar no 13 propriamente dito, ele fala o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Aí ele fala: de que adianta ter dons e não tiver amor? Ali ele está sendo sarcástico: olha, você tem dons, mas você não tem amor. Você tem dom de cura, de profecia, mas você não tem amor. O que adianta ter a fé de transportar monte de um lado para o outro, mas você não tem amor? Então ele está chamando a atenção da igreja para usar os dons com fim proveitoso, com sabedoria. Não é ficar fazendo
coisa, e sem amor também, porque sem amor, aí depois ele vai concluindo, né? Essa parte aí que ele fala, olha, vão permanecer 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Tudo passa, havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão, visões cessarão, essas coisas passarão, vão passar, mas ainda tem, mas vão passar, mas tem 3 coisas que vão permanecer no céu: fé, esperança e amor, e o maior é o amor, que é justamente o que eles não tinham. Por isso estava chamando a atenção da igreja. Então nós precisamos do Espírito Santo, precisamos nos revestir de poder, mas também temos que ter um fim proveitoso, usar com sabedoria, com amor, não é para aparecer. Conta-se, eu até li num livro, O Deus Invisível, o nome desse livro, o Deus Invisível, e não é um livro aconselhável a qualquer um ler, porque ele mexe com a cabeça da gente. Quando eu li ele, eu fiquei meio preocupado. Aí a sobrinha da Miriam, ela, deixa eu ler um livro seu aí. Eu falei, eu tenho um livro, mas não é qualquer um pode ler ele, não. Aí ela leu o livro, aí chegou e falou assim, não é qualquer um pode ler esse livro, não. Mas fala de coisas que a gente olhando assim, a gente está, gente de forma geral, está andando na contramão do Evangelho. Aí eu lembro de um testemunho, onde o pastor, o dito pastor, manifestou um demônio na pessoa ali, e o pastor falava assim, vai à igreja. Aí o cara, endemoniado, sai varrendo a igreja, faz isso, busca água para mim, não sei o que tem. Sabe, fazendo aquele exibicionismo, né, aquele teatro, a pessoa estava endemoniada, e tudo que mandava fazer, o endemoniado estava fazendo ali. E ele, aí, tá vendo? Aí a pergunta era, quem era o verdadeiro diabo ali? Quem é que estava realmente possuído ali? A gente às vezes acha que o demônio está só ali, fazendo aquelas... Mas às vezes o cara está aquela soberba toda, aquele orgulho, aquela vaidade, todo humilhando, expondo a pessoa, sabe? Aí a pergunta era assim, quem é o verdadeiro endemoniado? Era o pastor, né? Então percebe? A gente tem que tomar esse cuidado também dentro das nossas igrejas. Então usar com um fim proveitoso, não é para exibicionismo, não é para expor ninguém, é para a edificação do corpo do Senhor. Amém? Ia falar não, né? Então os sinais da descida do Espírito Santo, né? Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Primeiro sinal, o som, como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2. E as línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo, né? O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus, Ezequiel 37:9. As línguas como que de fogo são sinais da purificação e consagração. Então vamos ver aqui, vamos pedir outra, a Staciane, lê para nós ali, Stacy, Ezequiel 37:9, e a Jennifer vai ler aqui para nós, Êxodo 19:18, amém? E a Valquíria, Mateus 3:11, um após o outro. Lê de novo para nós, bem alto agora. Bem alto. Igual do vento ali. E ele diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Isso, então ele é o Deus criador, o Deus de vida. Essa é a visão que Ezequiel teve no vale, ou seja, a visão que ele teve de um vale de ossos secos, que era o povo que estava na Babilônia. E Deus fala para o profeta, profetize sobre esses ossos secos, ó Espírito, vindo dos 4 cantos da terra aí, e faça com que esses ossos eles voltem o quê? A vida. E isso foi feito.
E o profeta fala que levantou-se um grande exército ali, depois o Espírito de vida veio. E isso tornou, então, um exército poderoso. Tempos depois, o povo saiu de dentro da Babilônia ali, com poder, com autoridade. Eles achavam que já estavam mortos, né? Que a esperança já havia acabado. Mas aí Deus, como havia prometido que eles sairiam dali, e cumpriu-se o tempo e eles saíram dali. Então, o Espírito manifestou naquele lugar ali com poder, com autoridade. Amém? O Êxodo 19, 18. É a Valquíria? Não, né? É a Jennifer. Bem alto. Todo nós ensinar um legado, porque o Senhor descerá sobre ele um fogo. O seu fogo virá como um fogo, e todo monte termina grandemente. Então Deus fez uma promessa lá no Velho Testamento da presença gloriosa dele, manifestando como fogo lá no monte. Inclusive, outro dia eu até vi um documentário que mostra que o monte ele tem um fogo diferente que queimou aquele lugar, que os geólogos estão estudando aquilo ali. Realmente ele não é vulcão não, tá, gente? Não é um vulcão, é um monte mesmo. Mas ele está... É marca de fogo lá até hoje. O fogo, isso aqui é o fogo de Deus, a presença de Deus ali naquele lugar. Mateus 3:11, Valquíria. Isso, então é promessa aí que João Batista fez, essa profecia, né? Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, mas virá um que é muito poderoso, batizará vocês com Espírito e com fogo. E Atos registra isso. E o próprio Jesus já estava falando também sobre isso e mandou eles ficarem ali, então, em Jerusalém. Amém? Então, esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito subsequentes, pois tratava de um evento solene e único. Que sinais que ficaram registrados ali em Atos, quando o Espírito Santo desceu? Aquele som, aquele vento forte, tá? E as línguas repartidas de fogo. Aquele evento ali foi único ali. O Espírito Santo foi derramado sobre outras pessoas. Não há registro dentro de Atos e nos outros evangelhos ou nas cartas do batismo do Espírito Santo da mesma forma como foi no batismo ali. Nós vimos outros batismos depois, né, que aconteceu, mas não nessa proporção, tá? Não quer dizer que foi menor, não. Mas sinais visíveis e audíveis foram ali em Atos dos Apóstolos. Que é aquele barulho, o vento e o fogo. Eles viram as línguas repartidas ali, ó, tá vendo? Né? E o vento os envolveu, línguas repartidas. Entrou e foi enchendo todo aquele lugar. Amém? E o fogo também vindo sobre eles, né? Línguas de fogo, tá? Então esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos do Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja é revelada como corpo de Cristo. Foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e também o quê? Poderosa. Abre lá para nós então, Atos 4 ali, 2. Atos capítulo 2, olha. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, quais os sinais visíveis e audíveis ali? Ou seja, esses fogo, eles viram, sentiram, viram o som, ouviram o som, um barulho forte, eles ouviram, eles viram as línguas rodando e pousando sobre eles ali. Em 85, a gente fala agora 1985, nós estamos em 2000, né? Para 85, esses meninos não sabem o que é. Em 1985, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. A minha mãe estava lendo a Bíblia. Estava uma angústia muito grande, havia perdido 2 filhos. A situação em casa não estava... Perdeu 2 filhos, um no sábado e outro no domingo. E uma tragédia na nossa família. E ela estava muito angustiada, estava lendo a Bíblia. Ela, quando lendo a Bíblia, daqui a pouco começou... Ela viu línguas de fogo passando em volta da Bíblia assim. E foi passando, rodando, ela assustou com aquilo e fechou a Bíblia e ficou com aquele negócio. Depois me perguntou, eu tinha 10 anos, não sabia de nada. Nossa, eu vi assim, e aí o temor dela, será que eu pequei contra o Espírito Santo? E eu, na minha inocência, falei, não, mãe, não é nada disso não tem nada disso não. E eu sei que eu dei uma palavra de consolo para ela ler. Mas ela teve essa experiência de, né? Tem gente que tem umas experiências diferentes, né? Eu não tive essa experiência de fogo. Você já viu fogo assim? Nunca vi. Eu não gostaria de ver, não. Eu quero ver. Eu gostaria, está lá no passado, né? Eu quero ver. Amém? É para nós hoje ainda. O Espírito Santo vinha sobre a igreja, nos encher de poder, dons espirituais. Isso é para a igreja. Pregar com ousadia. Testemunhar, independente de lugar, de situação, de perseguição. Não temer, como o irmão Manuel falou, não temam quando vocês foram levados diante das autoridades. Eu fiquei preocupado com o que a vez falar, porque o Espírito Santo há de falar na boca de vocês. Eu quero isso. Isso é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Amém? A evidência do revestimento aí. Então agora nós vamos dar sinais e agora a evidência, né? O revestimento de poder veio como um sinal específico, falar em outras línguas. Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Atos capítulo 2, nós já lemos, 10:46 e 19:6. Vamos ver ali, é isso mesmo? Pega lá rapidinho lá, livro de Atos, capítulo 10 e 46. Isso. A Miriam já teve essa experiência aí, né? Presta. Eu lembro da história. Ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica, né? E eu lembro dessa história aí. Diz que o culto acabou mais de meia-noite. A mulher estava lá toda assim. Aí daí a pouco parece que a pastora viu e começaram a orar, começou a movimentar ali, mexeu o pé, mexeu a mão, daí a pouco ela dentro da igreja assim. Perfeitinho. Então, e nesse dia o culto acabou mais de meia-noite. Eu lembro dessa história aí. Então, olha só, Atos 10:46. Pois os ouviam falar em outras línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro. Então, ou seja, está vendo o verso 46? Fala que lá em Atos 2, fala que eles falaram em outras línguas. Capítulo 10, verso 46, eles também foram revestidos de poder, outras pessoas, e também ouviram falar em outras línguas. E o verso, capítulo, cadê ali? 19:6. Dá uma puladinha lá na frente, 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam.
eram todos os 12 homens. Foi lá em Éfeso, tá? Paulo na igreja de Éfeso. Então ele ora para os irmãos e os irmãos começam a falar em outras línguas, como o Espírito Santo ali estava concedendo a eles. Então percebe essas experiências? Ao falar em línguas estranhas, não ficou só no dia de Pentecostes. Mais 2 outros registros falam sobre isso. Coríntios também fala sobre isso, tá? E dessa forma, então, biblicamente, falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas com batismo ou renovação não requer interpretação. Então, variedade de línguas requer interpretação. Mas esse falar em línguas, então olha só, variedade de línguas requer interpretação. Falar em línguas não se exige tanto, mas que falar em línguas é esse? Língua antropológica, língua, está falando inglês, está falando japonês, está falando coisa. Então você olha, não, está falando em outra língua, japonês, chinês, não é só troca de sílabas, não. O variedade de línguas, inclusive Paulo até fala sobre, fala a anjos, né? Não, aula sobre isso, o pessoal estava focado só em língua. Estava focado só em língua, e o menor dos dons, ele até incentiva os irmãos a procurar os melhores dons, né? O dom de profecia. Vamos lá então, vamos tentar entender isso aqui. Dom de língua. Todo mundo está falando dom de língua, correto? Se não tiver interpretação, fica para a pessoa, tanto é que Paulo orienta. Fala com você. Mas se tem um dom de profecia, edifica a igreja toda. Se tem um dom de cura, você vê ali também, né? É visível. Se tem dom de maravilhas, coisas extraordinárias, coisas grandes, ressuscitar mortos, né? Dom de maravilha. Isso tudo edifica a igreja. Só que às vezes nós focamos só em dom de língua e ficamos restritos a isso aí. Paramos só nisso. Não, irmão. É para a igreja. Jesus deu todos os dons, não é um dom, todos. E Paulo fala: buscar os melhores dons. Só que, por que as pessoas só querem falar em línguas? O pastor Pedro, ele tem umas pérolas. Sabe o que ele disse uma vez? É mais fácil de você enganar. É mais fácil de te enganar. Não é? Aqui, ó. Aqui ele está falando em hebraico, aqui ele está falando em português. Falando português, aqui, se não estiver enganado, é grego. Ali, não lembro qual que é. Línguas conhecidas. Variedade de línguas, entende-se que não são línguas conhecidas. Aí tem acho que é 1 Coríntios 12, eu acho que fala sobre isso. Aquele que fala em línguas, se não tiver intérprete, que ele fala consigo, aí entra dentro de variedade, ninguém conhece. Aí ele fala com ele. Tem que ter interpretação, correto? Porque o corpo seja edificado, tá? Mas quando você vai estudar lá no livro de Atos, quando eles profetizaram o quê? Da língua conhecida do povo, não do povo de Jerusalém, mas não havia habitantes ali de outras partes da Líbia, do Egito, da Capadócia. Eles estavam ouvindo eles falar na língua deles. Vamos voltar em Atos então? Atos 2,5, olha. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Então o Egito já está todo mundo já. Então, aqui na nossa igreja, todo mundo foi revestido de poder, todo mundo começa a falar em língua. Mas a vizinha ali é japonesa, ela chega aqui, ela está ouvindo a gente falar na língua dela. A que mora do lado aqui, ela é da Etiópia, ela chega aqui, ela vai ouvir falar na língua dela. O outro lá chega aqui, é lá da Venezuela, está ouvindo falar na língua dele, tá vendo? Então olha só. Então eles correram para ali, estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, língua do coração, língua materna. Somos partos, medos, elenitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Então ali eles estavam ouvindo falar na língua materna deles, língua do coração. Lá da Ásia, o povo da Ásia, da região da Ásia, estava ouvindo falar da língua deles. Então, foi um evento sobrenatural, que também já era profecia, né, para o povo de Deus. Amém? Vamos caminhar? É uma definição de é a língua dos olhos, né? Por isso que quando Paulo fala sobre se você fala aí com você e Deus, você vai falar com os outros. Vai falar com os anjos. Amém? Vamos passar a próxima, senão não vai dar tempo não. Evidência do revestimento de poder. Na experiência então da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Abre Josanias rapidinho. Primeiro Efésios 1, 13 e 14. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente ele é revestido de poder. Então o que acontece? Na salvação, na experiência da salvação, você é selado. No revestimento de poder, você é revestido. O batismo, você é revestido. Então todo crente nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele foi selado, está marcado. Tá. ISO 9000, ferro quente. Então, tem uma marca sobre você. O inimigo, o mundo espiritual, olha assim. Tem dono, tem dono, tem dono, tem dono. Vê, o mundo espiritual vê o selo do Espírito, como selados para a salvação. Lê para nós. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Então aceitou Jesus e foi selado. Ele já tem o Espírito Santo. Amém. Revestimento de poder. Atos 2 e o 4. Estavam ali reunidos e veio o Espírito Santo. Aí esse é o revestimento de poder. Então eu aceitei Jesus, eu já estou selado. Agora eu vou buscar. Aí lembra que Paulo fala, buscar os melhores dons. Lembra que chegou o momento que o pessoal desceu até Antioquia, e aí eles já haviam convertido. Aí perguntaram assim, vocês já receberam o batismo? Já foram batizados? Eles falaram assim, olha, nós só fomos batizados do batismo de João, mas e do Espírito Santo? Não estou sabendo desse negócio não. Aí orou sobre eles, e eles começaram a falar em língua. Foram revestidos de poder, mas eles já tinham o Espírito Santo, já eram habitados pelo Espírito Santo, já estavam selados para a salvação. O Espírito Santo já caminhava com eles, os ensinando as palavras de Deus, os fazendo lembrar dos ensinamentos, mas o revestimento veio após. Amém? Está difícil não, né? Deu para entender? Amém? Esse selo ainda, pastor, é aquele que nós vamos estar expostos lá em Apocalipse 4. Naquele momento da ascensão do inimigo
sobre os seres humanos. Vai perseguir os selados, né? Então, concluindo essa parte, do Pentecostes o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia. Amém? Aproveitando aqui esse momento, até veio agora, conversei com o pastor Josanias na quinta-feira, falei um pouquinho para ele, mas eu havia falado lá em casa com a Miriam. E aí vocês vão me ajudar. Eu tive um sonho para amanhecer quinta, que lá em casa veio um vento forte desse lado aqui. E começou a soprar e nós corremos para fechar janela, tudo. E a minha família toda, a Miriam, os meninos, todo mundo correndo, inclusive até as janelas do banheiro, trancando, fechando tudo, porque o vento estava entrando. E aí eu acordei. Detalhe, anos antes, 2016, 2015, 2016, eu tive um sonho assim semelhante. E aí, meu filho, foi guerra. Foi guerra. Daí para frente, só. Os irmãos sabem do que ele passou, né? Só que no primeiro sonho, 2015, 2016, a Miriam estava dormindo. Eu tentando fechar a janela, a porta, que era a porta de vidro, tentando fechar a porta, e eu olhava por cima do ombro, a Miriam estava dormindo no sofá. Era na sala que a gente estava. E eu tentando, e aí eu vendo aquela tempestade, um galho, aquele negócio todo, e nisso, no sonho, Deus falou comigo: ora, porque é espiritual. E a Miriam dormindo. Pronto. Daí para frente, só guerra. Luta. Guerra, luta. Os irmãos sabem que a gente passou tudo aí. Até que um dia, Deus me deu discernimento dessa guerra. E a Miriam estava dormindo. Quem era a Miriam? A igreja estava dormindo. A igreja estava dormindo. E nisso, quando a igreja levantou, teve uma reunião, os irmãos sabem disso, daquela reunião, e a igreja deu aquela despertada. A igreja levantou, a igreja acordou para o que estava acontecendo. Ainda ficou umas restingas ainda, mas vencemos aquele período. Aí eu tive esse sonho agora. E aí eu já levantei preocupado. Não. De novo, não. Só que agora, que a interpretação no início que eu estava tendo era de luta. Eu falei com a Miriam, eu falei: não tem nem conversa. Não quis nem entrar em detalhe do sonho. Eu falei com o pastor Josanias, mas no sonho eu levantei, dobrei os joelhos e orei e falei: Senhor, vem o que vier, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai abençoar. Porém, ministrando agora, já vem uma visão diferente. Eu achando que é uma luta, e de repente não vai ser uma luta. Vai ser poder de Deus para derramar sobre as nossas vidas. Nós vamos buscar, nós vamos interceder. E nós estamos segurando aqui para não profetizar. Vai ser bênção, vai ser crescimento. Amém? A princípio, a primeira interpretação que eu tive, quando eu vi a minha família mobilizada, correndo e fechando as coisas, eu até falei com o Josari, falei assim: da outra vez a Miriam, representando a igreja, estava dormindo. Agora a minha família estava todo mundo fechando. A igreja toda vai entrar nesse negócio. Amém? Amém. Então vai para casa hoje, vai orar, vai clamar, e vem o que vier, nós vamos voar nesse negócio. Deus vai nos encher do poder dele. Amém? Então fica firme aí, em nome de Jesus. Não fica com medo, tá? É bom vento, são bons ventos. Amém? Então, continuidade aí do derramamento do Espírito Santo. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta os seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura:
recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Porque o pessoal pergunta: o que nós faremos agora, varões galileus? Falou: se arrepender de todo o coração. Lembra que fala isso aí? Converteu uma grande multidão ao Senhor. Então essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito desse revestimento de poder. Então Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo, e Jesus também fez essa promessa: ficar em Jerusalém até que vós sejais revestidos. Esse dom não ficou restrito ao dia de Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2:39. Essa é a promessa feita pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei sobre vocês o Espírito Santo. É para vocês quem é a igreja da época, daquele dia, que eles estavam ouvindo aquilo ali. É para os vossos filhos e para todos os que estão longe, ou seja, em todas as épocas, em todas as nações, para todo aquele que crê. Lembra nós, Cláudia? 19. Deu 38. Ele respondeu: arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberá o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chama. Para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor chamar. Então, a promessa do Espírito não ficou restrita lá. É para nós nos dias de hoje. Isso é um incentivo para que nós venhamos buscar, para que nós venhamos clamar, para que o Senhor venha, ou seja, nos usar com poder, com autoridade, para a glória e honra do nome dele. Amém? Testemunhar com poder. Nome de Jesus. Amém ou não amém? Fala amém. Então, na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo. E o batismo no Espírito Santo procedeu ao batismo em água, precedeu. Ou seja, na casa de Cornélio aconteceu um negócio interessante. Na igreja de Antioquia, eles foram batizados nas águas. Aí perguntaram: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nós nem sabíamos que tinha isso. Aí orou e eles foram batizados. Já na casa de Cornélio, eles ouviram a mensagem. Primeiro eles foram batizados no Espírito Santo e depois eles foram batizados nas águas. Tanto é que veio a discussão: se eles já foram batizados nas águas, como negar então, se eles já foram batizados no Espírito, como negar o batismo nas águas? Então olha só, pastor, tem que ser primeiro batizado em águas para depois receber? Olha o Cornélio, olha a casa de Cornélio. Quem é que chama? Atos 2:39. A todos quanto o Senhor chamar. Todos com o Senhor buscar. Ou seja, Deus. Mas não pode. Por que não pode? Nós somos detentores do Espírito Santo. Nós aqui mandamos. Ele que faz o que ele quer. Imagina ali Pedro, hein? Como é que ele ficou com aquela cabeça dele? Rapaz, que negócio é esse? Esse cara primeiro já foi batizado no Espírito Santo para depois nas águas? Não teve uma ordem aqui não? Primeiro nas águas, depois? Não, o Espírito Santo faz o que ele quer. Porque ele é Deus. Ele age como ele quer. Nós só temos que entender que é o Espírito Santo se submeter a isso. E eles, a igreja, ou seja, a casa de Cornélio, deu testemunho disso. Deu testemunho. Cornélio já teve experiências sobrenaturais antes, mandar buscar os apóstolos. Então já, está vendo? Já estava com o coração preparado, porque Deus já estava trabalhando. Era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas ainda não tinha sido, não havia convertido, já aceitava Jesus Cristo. Quando ele confessa, o Espírito Santo já sela para a salvação e já o reveste de poder. Ô glória! Nós entendemos que Paulo também foi mais ou menos isso aí. Ele ministrou sobre ele e curaram para aquele Espírito Santo. Isso, depois que foi batizado. Aí, Paulo, verdade, o José me lembrou aqui. Paulo também foi do mesmo jeito. Paulo cai do cavalo, depois vai para casa lá, depois o Ananias vai lá. Ananias pega para ele aceita, revestir de poder, e depois ele é batizado. Então,
Glória a Deus, ainda bem que o Espírito Santo faz o que ele quer. Amém? Então, olha só. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Então, depois que foi convertido, vamos ver Atos 8, o 15 e o 16. Abre lá. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, até qual que eu falei? 15 e 16, né? Isso. Agora, 19, 2 e o 6. Quem encontrou? Leia. Eles disseram: nós voltaremos para ouvir e a e quando estão lá a mão, deixam eles o Espírito Santo e falar com eles. Isso. Você leu 3, né? Foram batizados? Respondeu. Ah, você leu 9, né? 2 ou 6. A 6. Nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhes então: por que sois batizados? E eles disseram: em batismo de nós. Mas Paulo certamente não batizou por batismo do arrependimento, dizer ao povo desse que após ele havia discípulo de Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas. O verso 7 eram ao todo uns 12 homens. Então, já haviam sido batizados, já haviam convertido, agora veio o revestimento de poder sobre eles, os 12. Então, esse revestimento de poder é algo distintivo do novo nascimento. O Espírito Santo opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. O termo diversidade de áreas, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito distribui os dons. Nós já lemos lá em cima, diversidade. Ele que é o que distribui. Não cada um pegar ali. Aliás, pega só o Josanias. 12, vai lá, Josanias. Capítulo 12, vai um após o outro. Item 12. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem é que distribuiu? O Espírito. O Espírito é o mesmo. O 6 agora. O perdão 5. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor fala de Jesus. O Filho dirige os ministérios. Base bíblica para isso, pastor? Está falando aí, Efésios. E ele mesmo chamou uns para apóstolos, para profetas, mestres, doutores, lembra? O Senhor. Agora o Pai. E o Pai opera os resultados. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos. E ele mesmo que opera tudo em tudo. Está vendo? Até no batismo, na distribuição dos dons espirituais, está presente o Espírito, está presente o Filho, está presente o Pai. Está vendo? Tem aí, tá? Então essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salmos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. Então nós temos aqui a participação do Espírito distribuindo dons, o Filho dirigindo aos ministérios, tá? Que também é dom, Ministério é o dom que Deus dá,
dar ministério de governo, de pregar, de profetizar. Então, e o pai opera os resultados ali. Amém? Continuando, estou quase acabando aqui já. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é a sua evidência contínua. Aqui é uma visão pentecostal, né? A visão pentecostal é isso. A evidência que você foi batizado do Espírito Santo é falar em línguas. Já na visão batista, a evidência é o testemunhar com poder, tá? Testemunho de poder, não é só operação de milagre, mas testemunho, capacitação para testemunhar. Vê, a pessoa está testemunhando, está pregando, ele já recebeu. Mas os pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, eles frisam que é falar em línguas. Bom, quando a gente chegar lá no céu, a gente fala assim, e aí? Qual que é? Ele vai falar, tá bom? Não, chegar vai, né? Em nome de Jesus. Chegar nós vamos. Daí vem o fruto do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui para Shalom, tinha um menino lá, um rapaz, Adilson, e aí estava uma febre de buscar batismo no Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu falei, rapaz, eu quero os dons, o fruto do Espírito. Eu não estou preocupado tanto com os dons espirituais, eu estou preocupado mais com o fruto do Espírito. Ele olhou e falou assim, você está certo. Eu já matei um negócio ali, né? Mas continuei buscando o batismo do Espírito Santo. Porque senão eu caio naquilo que Paulo fala. O que adianta ter todos os dons, mas não tem fruto? Amor? Não tem alegria? A pessoa fala em língua, mas chega em casa está um desastre. Não tem domínio próprio. Fala em línguas e profetiza, mas não tem domínio próprio. Não tem mansidão. Xinga, briga. E aí? Fica uma coisa meio... Então a gente precisa do fruto do Espírito. Não é? Sim, é uma mudança que mostra que a pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura, tá bom? Então, continuando aqui, tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, com cabeça da igreja. Então, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos ser revestidos de poder, mas também precisamos do fruto do Espírito Santo. Como que eu tenho, que eu sou selado pelo Espírito Santo para a salvação? Como que eu sou revestido do poder de Deus? Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, eu estou profetizando, estou falando em línguas, mas eu não tenho fruto? Imagina só, o Espírito Santo vem morar nessa casa, mas os frutos ficam do lado de fora. Ele me reveste de sela para a salvação, mas os frutos ficam do lado de fora. Ele me enche de poder, mas os frutos ficam do lado de fora. Não habitam, tem que habitar. Senão fica uma coisa meio... E aí o que acontece? Aí é busca. Senhor, me dá o fruto do Espírito, eu sou nova criatura, domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, inclusive fé. Também é um fruto, né? Não é possível esse fruto para fora. Ele disse que você vai conhecer a árvore pelo fruto. É bem falado. E a fé não só é um dom, como também é um fruto. O dom que está aí dentro. E também tem um dom da fé. E pronto. Aí, esse dom eu quero. Pensou? Chegar perto dos gordinhos. Deus, os gordinhos aqui, cura ele. Você encosta o dedo assim, derrete a gordura do bichinho. Esse é bom, né? Ué. Fazer milagres. Fé, gente. Nós não temos mais porque nós não temos fé. Jesus fez questão de mostrar isso para a igreja, para os discípulos. Homens de pequena fé, homens de pouca fé, geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão ficar tardio para crer, demorando a crer? Creia logo, tá? Precisamos exercitar isso. Mas me assusta isso. Porque Jesus, quando define que se tiver perto da loucura de mostrar,
Vai fazer aquelas cruzes espantosas, né? Uhum. E aí eu fico pensando, tamanho é a minha fé. Então, vamos nos encher do Espírito Santo para ele vir com o dom da fé, né? Vir com o fruto da fé, e aí nós vamos ter cheios. Essa frase final aqui é uma frase do Brasil muito interessante. Quando tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade. Ou seja, como é que você separa as duas coisas? Tem jeito, né? Você pode ver que toda vez que falou de revestimento, que teve unidade, estava todo mundo dentro do lugar. Propósitos, né? Buscando, clamando. Amém? Dá mais 2 minutinhos aqui, gente. Então o Espírito distribui dons com propósito. Os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do Rei. Pedro 4:10. Edificação da igreja, nós já vimos. Glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil. Não vai dar. O Espírito Santo ele não vai dar um dom ou um ministério para uma pessoa que não tem um propósito, porque tem que ter um propósito. Não é para a pessoa ficar se ostentando, cheio de vaidade, não, tem que ter um propósito. Ele dá para determinada obra, para determinada situação ali, ou seja, com um fim proveitoso, né? E os repartos soberanamente a cada um como quer. Os dons não são graças, os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. Então nós podemos buscar, nós precisamos buscar. Paulo vai buscar os melhores dons, mas ele que determina como que vai dar. Eu quero o dom de cura, mas ele que vai determinar. Você tem condições para isso? Você está buscando? Para que propósito? Eu quero o dom disso. Para quê? Então ele não vai dar para qualquer um de qualquer maneira. A Sofia me pega para me dar um carro. Para quê? Primeiro que não tem condições, não tem capacidade ainda. Futuramente vai ter. De repente você ainda não recebeu, porque você não está preparado, não está capacitado. Não está buscando, ou o propósito é unicamente egoísta, né, para se promover. Se não é para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus, ele vai te dar, como ele quer. Amém? Eu lembro uma vez que tinha um irmão, Cláudio, ele falava em línguas, só que ficava triste. E ele orava e falava, não, estou orando para Deus trocar essa língua minha. Eu falei, por que, Cláudio? Não, minha língua é muito feia. Irmão, cá para nós. Não é bonitinha mesmo, não. A gente caminhava com ele por um bom tempo, e ele falava umas línguas estranhas, ele segurava, sabe? E ele não gostava, ele orava, Deus, me dá uma outra língua, toca o timbre dele. Ele ficava triste. Pois, o que é isso, rapaz? E aí, eu não era batizado, o pastor Pedro não era. E a gente ficava assim, que isso, rapaz? Ele quer ser cheio do poder de Deus, ele que decide, entendeu? Ele que determina como que vai ser. Mas ele ficava triste. Mas, ou seja, falta de orientação, falta de conhecer a palavra, não é? Você é menino na fé, infelizmente, né? Fechando aqui, irmãos. Vamos lá. Então, a finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais. A soberba, que transforma o dom em motivação de vanglória. Então, nós temos que tomar esse cuidado aí. Tem um dom, não é para vanglória. Então, vai nos proteger de perigos aí. Soberba, que transforma o dom em motivação de vanglória. E a negligência, que enterra o dom e impede o seu uso. Então, tem pessoas que receberam um ministério, ele não exerce, ele enterra. Lembra lá dos talentos? Ele recebeu um dom, ele enterra, ele não está exercitando, ele não está buscando, ele vai enterrar. Então, quando nós temos um dom não é só falar em línguas, profetizar, ministério também, tá? Nós recebemos o dom, o que nós temos que fazer? Exercitar ele. E aí ele vai multiplicando, ele vai crescendo. Do ministério da palavra, da pregação, eu vou estudando, eu vou buscando. Ministério de cantar,
Eu vou estudando, vou me aperfeiçoando. Cantou 2 músicas na vida, nunca mais cantou. Enterrou. Pregou e já não prega mais. Está enterrando o ministério dele. Não, o ministério é para dar fruto. O dom é para dar fruto. É para ter resultado, porque está testemunhando do poder de Deus. E é para edificação da igreja. Então Deus, Ele dá dons como Ele quer, para edificação do corpo, que é a igreja. Você recebeu um dom, você não pode enterrar. Trabalhar com criança, vai trabalhar com criança. Trabalhar com jovem, vai trabalhar com jovem. Trabalhar com adulto, atender na porta, ser diácono, pregar, cantar. Vai fazer isso. Eu já tentei cantar, não vai, não é meu dom. Não é meu dom. Agora o da Miriam já é. Né? Com a cigarrinha. Se cantar, se não tomar o microfone dela, coloca o pastor José para cantar, Josanias. Né? Deus não são pavarote. Né? Continua então. Pastor, como é que eu vou saber qual que é o meu dom? Vai buscando Deus, Ele vai te revelando e as portas vão se abrindo. Amém? Fechando aqui, o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Amém? Luciana, cadê você?